Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo? Já sabe, né? Deixa aquele likezão, já se inscreva no canal se você é novo aí, pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal e também aqui no W2, rapaziada. E que eu preparei pra vocês hoje, gente. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre o boss global que temos aqui no jogo, que foi adicionado recentemente nessa última update, o update 13. Vou falar um pouquinho aí aonde que ele está localizado, o tempo que ele demora para spawnar, os itens que eles dropam, que são bem importantes aí e acabam nos ajudando muito no jogo mesmo aí. Lembrando que bem provável que ao longo do tempo serão adicionados novos itens que esse boss dropará. Então tem algumas dicas que eu daria aí ao longo do vídeo que é muito bom para todos aí. Mesmo aí para você que já joga o jogo e também já sabe aí como que funciona esse boss. E também para você que é novo aí, vai valer muito a pena. Então rapaziada, o boss global aí, um boss mundial, ele fica localizado justamente aqui no primeiro mapa. Então o mapa de Pirate Town, ele fica localizado logo aqui na frente. Então temos aqui o teleporte da Trial. E mais ao lado aqui temos o teleporte do boss global. Como que você faz para saber se esse boss está vivo ou não está vivo? Se está spawnado ou não está spawnado, basicamente. Se você jogar em servidor privado, gente, privado não, servidor público primeiramente, infelizmente você terá que vir aqui e ficar tentando entrar para ver se o boss estará spawnado ou não. Se você joga em servidor privado, tem aí a questão do tempo. Então, como estou em um servidor privado, se eu abrir status aqui, mostrará o tempo que o meu servidor está ativo no momento. Então, atualmente o meu servidor aí tem 5 horas e 27 minutos que ele está ativo. Tem uma quantidade de hora específica em que esse boss spawna. Então, tem um horário aí específico que esse boss spawnará de acordo com o horário do seu servidor. Eu fiz também uma tabelinha aí, gente, que eu mostre os horários que esse boss spawna justamente baseado nesse horário do teu servidor privado. Então o horário de servidor privado é um pouquinho mais fácil para você saber aí de quanto em quanto tempo o boss spawna. Então nessa tabelinha que está aparecendo na tela para vocês aí, gente, quando vocês abrem um servidor privado, o boss spawnará aí a cada 1 hora. Então na primeira hora aí do servidor do uptime, o boss estará spawnando. O boss spawnará novamente aí depois de 1h30. Então, quando o servidor estiver com 2h30 ativo, ele spawnará. Depois, novamente, depois de 1h30, o server estará com o uptime de 4 horas. Aí sim, um boss spawnará novamente. Então, o único momento que o boss spawna a cada 1 hora é justamente quando vocês abrem um servidor privado novo. Depois, o boss spawnará a cada 1h30. Outra forma aí também que vocês podem estar verificando se o boss secreto não, o boss mundial está aí spawnado, gente. Que é justamente aí quando ele spawna, ele aparece uma mensagem que nem essa daqui, ó, Pirate Town vai começar uma raid daqui a 60 segundos. Vai aparecer uma mensagem basicamente nesse mesmo estilo. E também aqui no chat do jogo, que bem onde está minha webcam aí, estará também uma mensagem azul falando que o boss global spawnou. Então falta apenas alguns segundos aqui, rapaziada, para o boss spawnar. Então, como vocês viram na tabelinha ali, o boss spawnará às 5h30. Então mais alguns segundos vai aparecer a mensagem aqui no meio da tela falando que um boss global aí spawnou, que você deve derrotá-lo para conseguir recompensas aí. E apareceu a mensagem, gente, então aqui ó, um boss global spawnou. Essa mensagem azul significa justamente que a gente pode entrar agora no teleporte. E essa mesma mensagem também aparece aqui no chat, como havia mencionado. Então quando a gente entra no teleporte aqui, a gente dá de cara com esse bichinho aqui, que justamente aí o personagem de Dragon Ball, o Cell, gente. Então uma curiosidade aí para quem não sabe, quando foi lançado esse boss global aqui, ele tinha inicialmente 10 QD de vida, sendo que atualmente ele conta aí com 30 QD, então triplicar a vida do boss. E também tem a pequena possibilidade desse boss spawnar da forma gigante. Ele terá 300 QD de vida. Então vai levar um tempinho aí para você estar matando esse boss caso você não tenha muito dano. Infelizmente, mesmo ele sendo gigante, ele não dropa mais itens. Então, gente, uma dica que eu dou para vocês aí. Esse boss é possível vocês farmarem com os amigos de vocês. Então, se vocês repararem, gente, o boss tem 30 QD de vida, como eu falei. Se você retirar mais ou menos 25% da vida do boss, que corresponde a 7.5 QD,
você já estará apto a conseguir o drop do boss. Então você consegue farmar esse boss aí com 3 ou 4 amigos. Então também vocês conseguem, gente, farmar esse boss além aí do servidor privado, que é uma forma garantida de você farmar esse boss, é ficar entrando de server público em server público, justamente ficar indo no teleporte ali e ver se o boss está spawnado. Então tem muita gente que fez isso aí e conseguiu farmar muita coisa, gente. Então o que esse boss secreto dá, gente? Ele vai dar aí algumas barras de ouro, para ser um pouco mais exato, ele dará 150 barras de ouro, dará também shards globais, que é justamente essa shard aqui, ó. Então ela dará 80 shards globais e também dará aí a coisa mais importante na minha opinião, que é justamente essa caixinha aqui. Para quem não sabe, é uma caixa que dá acessórios, eu já irei comentar um pouquinho mais sobre eles aí. Então só deixa eu matar rapidão o boss aqui. Então se vocês repararem, estou com 9.480 barras de ouro e 425 shards globais. Então o boss já está morrendo. Então dropei aqui 231 itens, que corresponde a 150 barras de ouro, mais 80 shards globais e mais uma caixa de acessório. Então foi justamente isso que eu acabei dropando aqui, ó, 9.630 barras de ouro e 505 shards globais e mais uma caixinha de acessório. Então, gente, isso daqui é uma excelente forma de vocês farmarem shards para vocês roletarem passiva, barras de ouro para vocês conseguirem ter um serve boost basicamente sempre ativo no server de vocês, e essa caixinha aqui para vocês conseguirem acessórios. Então o que esses acessórios dão, gente? Então vem aí nesse último update também, são itens que você equipa no seu próprio personagem. Não são os personagens aqui, os warriors, são o teu personagem do próprio Roblox. Então se vocês verem, essa máscara aqui é um acessório, essas espadinhas aqui também, que é da Attack on Titan, também é um acessório. Então atualmente nós temos 4 acessórios no jogo, possivelmente será adicionado novos acessórios aí ao longo das próximas atualizações. Então o primeiro acessório que nós temos aqui é justamente esse World Blindfold, que é para ser a bandana aí, a venda do Gojo, se eu não estiver enganado. Temos aqui justamente as espadinhas ali que eu acabei de mencionar do Levi da Attack on Titan, que é Mobility Gear. Temos o chapéu do Luffy, ele aí aumenta um pouco de ataque e XP. E temos aí a serrinha aí do Chainsaw Man. Então quando você troca o artefato, ele também mudará a aparência no seu personagem. Então eu acabei de equipar o capacete aqui do Chainsaw Man, ele mudou minha cabeça para uma serra. E uma coisa que não sei se todo mundo sabe, é possível sim equipar 2 acessórios ao mesmo tempo. Só que precisa ser um capacete e um acessório. Então atualmente nós temos 3 capacetes, que é justamente o Chainsaw Man, o chapéu do Luffy e a venda aí do Garou. Garou não, do Gojo, gente. E temos apenas um único item aí de acessório que vai na cintura ali, que é justamente as espadinhas do Levi. Então começando aí justamente pela espadinha do Levi, o que ele dá, já que é o único acessório que a gente equipa na cintura. Ele aumenta 1.1 de Yen e 1.3 no nosso dano. É bem apelativo, já vou mostrar para vocês quão fortes são esses itens aqui. O capacete aqui do Chainsaw Man, ele dá 1.2 de Yen, então é bom para você farmar aí grana se você está no início do jogo. O chapéuzinho do Luffy, ele aumenta 1.2 XP e 1.1 de dano. Então esse chapéu é muito bom para quem está upando o personagem, para quando tem nova atualização e aumenta o level cap. Então é muito bom vocês equiparem isso daqui para vocês uparem mais rapidamente o personagem de vocês. E aí o melhor item, basicamente, por assim dizer, é justamente a bandana e a venda do Gojo, gente. Dá 1.2 de dano e 1.3 de luck. Então aí é o melhor acessório aí pra gente roletar personagem. Porém, como a gente consegue equipar 2 acessórios, então o melhor para você equipar na cabeça é justamente esse daqui. E o melhor acessório de cintura é justamente esse daqui. Então os dois aí dão muito dano, gente. Aumenta 1.5. Então estou equipado aí com a venda aqui do Gojo e a espadinha do Levi. Meu dano atual, gente, é 2.1t. Caso eu desequipe esses 2 acessórios, gente, veja para quanto vai meu dano. 1.2. Quase que dobra o meu dano aí com apenas esses 2 acessórios.
Lembrando que eu estou apostando que sim, virá mais acessórios ao longo do tempo. Então vale muito, muito a pena aí focar nesses acessórios se você é novo no jogo aí, ou caso não tenha conseguido esses dois acessórios. Infelizmente os outros dois acessórios são muito situacionais, que nem falei aqui, para você equipar o chapéu do Luffy para upar personagem, e o outro caso você queira farmar um pouco mais de grana, só que na minha opinião não vale tanto a pena assim. Os melhores são justamente Mobility Gear e esse Word Blindfold aqui. Então esses acessórios valem muito a pena, rapaziada, foquem neles até vocês droparem e conseguirem esses 4 acessórios. Então você equipa aí permanentemente, não precisa ficar equipando toda vez que entra no jogo, rapaziada. Outra dica, caso vocês já tenham conseguido os 4 acessórios aí, comece a acumular essas caixas aqui, para quando lançarem novos acessórios você não precisar ficar se matando para fazer o boss global ali para dropar essas caixas. Então vai acumulando, quando vão lançar novos acessórios, você apenas abre aí para conseguir os novos acessórios. Então rapaziada, esse é o videozinho aí, então mais algumas informações aí desse boss global, que na minha opinião ajuda muito, muito a gente ficar mais forte no jogo aí, coletar passiva, aumenta muito o nosso dano, então foi muito bom eles terem adicionado isso daqui no jogo. Fechou rapaziada? E vemos na próxima.